A gente retorna aqui falando de um assunto que tem mexido com a cidade, em especial com a população que reside ali no entorno do Boa Vista. E que eles não querem o Centro Pop por lá. A gente já tem uma estrutura ali perto, né, ali da área central, no viaduto Jordão Reis, né? E aí tem a mudança proposta, porque me parece que, segundo o levantamento e estudo feito pela prefeitura, o local está pequeno e que precisa ser ampliado. E aí gerou essa polêmica toda. Mais uma audiência pública foi realizada, a Câmara de Rio Preto voltou a discutir hoje, né, a transferência do Centro Pop ou a possível transferência, né, para esse novo endereço. A proposta do prefeito gerou muita polêmica porque os moradores do bairro escolhido, como eu disse para você, o que eles temem? Aumento da criminalidade, e eles já dizem que já ocorre, porque tem uma presença já significativa da chamada, né, população em situação de rua, e outros problemas que podem vir, que a gente já vem mostrando em outras regiões da cidade. Deixa eu voltar aqui com o Muriel Boyan, que está com a gente, está na Câmara, inclusive. Você acompanhou toda essa discussão, essa audiência pública. O que a gente tem de informação nesse momento? Vai ser construído? Não vai ser construído? Ou a gente ainda tem muita história pela frente, Muriel? Ô Nelson, boa noite para você novamente, boa noite a todos que acompanham no SP Record. Eu vou falar uma coisa que vai ficar um pouco meio informal, mas ainda não resolveu nada, é o que a gente pode falar para vocês. Porque mesmo agora uma audiência pública bastante desgastante, a gente vai ter dado detalhes sobre o que aconteceu aqui em relação a públicos, vereadores e secretários. O que se foi falado logo após tudo isso é que ainda não foi decidido nada, nem que sim, nem que não em relação ao bairro Boa Vista. Até para a gente explicar para todas as pessoas em relação a isso, né, como você já deu um pouco de detalhe, existe o pensamento da mudança do Centro Pop para o bairro Boa Vista em relação a aumentar o local para atender uma demanda maior em relação aos moradores de rua, né? Então, isso é um estudo que a Secretaria de Assistência Social já tinha feito antes e tem essa ideia de ampliar os serviços desse Centro Pop. Esse é um ponto. Um outro ponto que tem em relação a essa mudança é também a construção de um supermercado, de um hipermercado que está sendo construído num antigo clube da cidade. Então, ele seria uma área para construir, então, uma parte de estacionamento onde seria, então, esse Centro Pop. São duas circunstâncias que faz com que seja essa mudança. Porém, a mudança seria, então, segundo esse estudo, para o bairro Boa Vista. A gente está dando pontos em relação à Secretaria de Assistência Social. Essa mudança, então, para o Boa Vista, que vem agora gerando uma polêmica muito grande. O que eles fizeram, esse estudo para o Boa Vista, é que eles encontraram um terreno, um local, que conseguiria, então, ter esse espaço maior para, então, ter a maior demanda de serviço. Pontos exemplificados pela Secretaria de Assistência Social. Porém, a gente sabe que, infelizmente, dentro do Centro Pop, dentro de uma sociedade de moradores de rua em vulnerabilidade social, existem pessoas criminosas que praticam furtos, usuários de drogas, não são todos, e isso vem gerando um desagrado, não só no centro da cidade, mas se for mudado para o Boa Vista. E nessa audiência pública que foi discutido isso, foi um descontentamento muito grande em que o secretário falava desse estudo, dessa posição do governo e os moradores. Nós tivemos moradores do bairro Boa Vista, comerciantes, que em todo momento discordavam do que o secretário falou. Você hoje também teve mais aqui à tarde, registrou alguns em formas de protesto, viravam de costas, né, em relação ao que o secretário falava, e o que foi passado, o que foi discutido, foi mais os ânimos acabaram a subir um pouco em uma discussão. Antes de a gente falar, então, o que foi, entre aspas, resolvido, ou uma posição já passada, tanto então pelos vereadores representantes do governo, quanto pela Secretaria de Assistência Social, do senhor capitão Francisco Isidoro, nós vamos ouvir uma fala do pastor Jonathan Santos, que ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos e presidiu essa audiência. Vamos ouvir. O prefeito disse que, através da assistência social, o seu secretário irá apresentar um projeto que mostre o porquê o Boa Vista seria o melhor lugar. Obviamente que isso será discutido, abordado, mas repito,
O prefeito está totalmente aberto ao diálogo e ainda não temos nada concreto sobre essa mudança. Nós temos catalogado mais de 1.000 moradores de rua. Só que, entenda uma coisa, nós estamos falando de políticas públicas e quando se fala de moradores em situação de rua, nós entramos em um leque muito mais abrangente. O objetivo dessa audiência é isso, é tratar com secretários, direitos humanos, assistência social, vamos tratar também sobre o retorno, intensificar os mutirões que havia exatamente para tentar a regularização de documentos, pessoas que querem voltar para as suas cidades, pessoas que querem sim uma oportunidade de sair daquela condição e, obviamente, tratar com a segurança pública a questão de pessoas que se infiltram no meio desses moradores em situação de rua, mas são ali pessoas que têm o objetivo de cometer furtos, tráfico de drogas. Então, acredito que a audiência pública de hoje tem como objetivo abordar esse tema num contexto mais abrangente. Essa foi uma fala do pastor Jonathan Santos antes da audiência, né? Então agora o que a gente pode passar em relação ao que foi discutido na audiência. Nós questionamos o secretário de Assistência Social sobre se o prefeito analisa uma mudança, né? E claro, com uma pressão tão grande de moradores, de propriamente vereadores, a maioria dos vereadores são contra, mesmo até mesmo do mesmo partido do prefeito, são contra essa mudança, vão de acordo com o pensamento da população. O próprio Jonathan Santos acabou falando pra gente que também é contra essa mudança do bairro Boa Vista. O que se espera, pelo menos uma análise. Ainda o prefeito e o secretário de Assistência Social não deram certeza que, por exemplo, não vai mais mudar para o bairro Boa Vista. Mas o que eles falaram é que vai ser feito novos estudos para conseguir, então, encontrar um novo local para o Centro Pop. O que a gente pode dizer nesse momento? Fica em aberto, nada está decidido, mas a população, claro, principalmente do Boa Vista, nós conversamos com moradores aqui, estão totalmente em desacordo e acabamos ficando cientes em relação a isso, que são mudanças que acabam afetando não só os moradores, mas a população de Rio Preto em geral. E esses casos, como em relação a moradores de rua, infelizmente são muito delicados e é possível, assim, um estudo. Porém, é muito importante também ouvir a opinião dos moradores em relação a tudo isso, que nesse momento tem sido bastante valiosa e significativa para uma mudança ou não para o bairro Boa Vista, Nelson. Exatamente, Muriel. Inclusive amanhã no Balanço Geral, o Muriel traz uma reportagem ouvindo várias partes, o próprio secretário, a gente tem várias comissões dentro dessas, né? Comissão do Idoso, Comissão de Segurança Pública, né? O próprio Montenegro, que é vereador, conversei com ele e ele dizia, né, que a gente já tem atualmente essa incidência criminal por conta de pessoas em situação de rua que tem ali no seu entorno, no seu convívio, criminosos, procurados, foragidos, e a gente já falou disso várias outras vezes, e em geral a gente percebe que quase toda a casa é contra a instalação, eles cobram um projeto, esse projeto até agora não foi apresentado de fato, o secretário falou, mas não convence. Né? Não convence. Sim, o projeto pode ser sólido, é necessário, precisa de acolhimento, a gente concorda com tudo isso, mas não fica evidente, né? Porque a gente está num local de trânsito, próximo de todos os serviços, e de repente você vai deslocar para uma outra área mais distante, num bairro residencial, com uma população idosa gigantesca, que acaba se tornando vulnerável e quem sabe até refém daqueles que, não sendo, como foi colocado lá, usar até o termo aporofobia, né? Que é a aversão a pobre, e a gente não pode nem usar isso, a gente tem uma população trabalhadora, honesta e humilde no Boa Vista, né? A gente não pode colocar esse termo para essa população de forma nenhuma, mas que assim vai acabar ficando refém, porque a gente tem uma população muito idosa naquele entorno. Vamos acompanhar, com certeza a gente vai ter outros capítulos também. Ô Muriel, obrigado pela sua participação, excelente cobertura, meu amigo. Tamo junto aí, qualquer outra informação, novidade, só chamar que a gente vem com você pontuando, tá bom? Obrigado pelo seu trabalho, sempre excelente trabalho.